Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Tudo bem com os irmãos? Tudo bem com todos que irão assistir este vídeo, amém? Glória a Deus. Deus quer falar conosco neste dia, amém? Como todos os dias, Deus ele sempre está disposto a falar conosco. E como é que nós falamos com Deus? Além de orar a Ele, além de levar o nosso pensamento a Ele, além de falar da palavra deles para os outros, é lendo a sua palavra. Então estamos aí seguindo aquele propósito de ler a palavra de Deus todos os dias, amém? Estou aqui com a boca de Deus diante de mim, aberta. Deus quer falar conosco, quer falar com você, quer falar comigo. E vamos seguir neste propósito de ler a palavra de Deus todos os dias. Como diz a palavra dele, meditar na palavra de dia e de noite. E todos os dias, amém? Em 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A escritura ela é inspirada por Deus e em Provérbios ele nos dá uma dica do que nós temos que fazer com a escritura, que caminho nós devemos seguir. Está em Provérbios capítulo 7, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, obedece aos meus conselhos, e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações, e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, nos dando aqui uma dica do que nós devemos fazer com os mandamentos da palavra de Deus, Nós devemos obedecer os conselhos, Deus ele nos aconselha a seguir a palavra dele. Ele diz para nós guardar no íntimo, Guardar no nosso íntimo os mandamentos dele. Guardar no íntimo é ler a palavra. Amém? Segue as minhas orientações. E seguindo as minhas orientações, ele diz assim: e descobrirás a verdadeira vida. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, Então, seguindo as orientações de Deus, nós descobriremos a verdadeira vida, Se existe a verdadeira vida, existe uma falsa vida. O que seria a falsa vida? A falsa vida é fora dos caminhos de Deus. A falsa vida é aquela que a gente vivíamos quando a gente não estava nos caminhos do Senhor. E a verdadeira vida, a gente tem que seguir as orientações deles. Está aqui, ó. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuida da pupila dos teus olhos. Amém? Zela pelos meus ensinos, cuida dos meus ensinos, cuidar para praticar, para fazer aquilo, Como a gente cuida das nossas pupilas dos olhos, amém? Que qualquer cisco, qualquer coisa que cair, a gente já retira. Tudo aquilo que não vem de Deus, A gente retira, cuidar das pupilas, amém? Amarra os meus mandamentos aos teus dedos e escreve-o na tábua do teu coração, amém? Devemos guardar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, gravar ela, E para isso nós temos que criar o hábito de ler, e é isso que nós vamos fazer hoje, amém? Como venhamos fazendo todos os dias, pela misericórdia e graça de Deus, amém? Números capítulo 6, aleluia. Leis sobre o voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando o homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho,
ou de bebidas fermentadas. Nem tomará suco algum de uva e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor o Eterno, amém? Aqui Deus dando um conselho, amém? Né? Dando um mandamento para quando fosse fazer um voto em consagração a Deus, né? Aqui Deus fala mesmo que viesse a morrer o pai ou a mãe, né? Que eles não poderiam se aproximar do corpo do morto, né? Aqui Deus está nos explicando que a gente deve dedicar quando nós for fazer algum voto, alguma oferta a Deus, um jejum ou alguma coisa, né? Que for para Deus, a gente se abster, né? De algumas coisas, como por exemplo, se for fazer um jejum de alimento ou de alguma coisa, não se contaminar com outras coisas, como algumas outras coisas da televisão, alguma outra música secular, né? Tentar ali praticar a oração, né? Fechar a boca para não falar besteira. É isso que Deus está querendo dizer aqui na palavra dele. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia de sua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. No 8º dia levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo de seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda do encontro. Oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano, em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão. Um cesto de bolo de flor de farinha sem fermento amassada com azeite e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento do cesto. E o sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida o nazireu rapará a cabeleira santificada à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo de sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espada do carneiro já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado sua cabeça, sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé, e é a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual do povo nazireu e da oferta dedicada a Yahvé, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. Amém? Aleluia! Deus continua sendo o mesmo, né? A palavra dele diz que quando nós fizermos um voto, nós temos que cumprir até o final, né? Para não sermos considerados como tolos diante do Senhor. Amém? Aqui Deus dando algumas orientações, né? De como deveria ser o ritual. Amém? Sabemos que hoje que o nosso Deus ele não mudou, né? Hoje também, como nós fazer um voto, de repente aqui nós não vamos raspar a cabeça, como eu já ouvi muitas pessoas que fazem voto raspando a cabeça. Acho que foi o apóstolo Paulo, se eu não me engano,
que raspou a cabeça. Deus quer dizer que todo voto que nós fizer para Ele, que nós devemos cumpri-lo. Amém? Nós devemos fazer independente das coisas que venham a acontecer no meio do caminho. Se nós consagrar um tempo ao Senhor e dedicar a Ele, devemos cumprir. Amém? Versículo 22. A bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e seus filhos e ordena-lhes: assim abençoarei os filhos de Israel e direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Amém? Glória a Deus. Aqui a bênção sacerdotal. As palavras que eles deviam de falar para abençoar o povo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso foi o capítulo 6 do livro de Números. Um capítulo curto, mas que fala sobre o voto e a bênção sacerdotal. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos trazendo para perto da palavra dele. Amém? Que nós viemos nos esforçar para cada dia mais ler a sua palavra. Que lendo a palavra de Deus, como diz ali em Provérbios, né? Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. A vida está na palavra de Deus, amém? Que nós viemos ter força de vontade, que nós viemos nos habituar a ler a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, amém? E continuamos aí, firme e forte neste projeto que Deus colocou, amém? Para que nós venhamos criar o hábito de ler a palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus e até o próximo capítulo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.